Beleza, gente? Estamos aqui em mais um Papo de Atleta, com alguns convidados já de casa, né? Robson e Rodrigo já estiveram aqui com a gente falando sobre educação financeira, voltaram aqui porque mais vamos falar de assuntos financeiros. E também o Edson, Edson Araújo, ex-atleta profissional, com passagem por Portuguesa, Corinthians, Japão, Coreia, a gente vai destrinchar um pouco mais isso. Mas, né, a ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre a parte da fraude financeira que acaba pegando alguns atletas, não só atletas, as pessoas de uma maneira geral, mas os atletas acabam sendo alvo disso por, hoje em dia, alguns atletas terem uma situação financeira boa, né, ganhando dinheiro, mas sem informação suficiente para que se resguarde disso. Então, o convite aí partiu para isso, para a gente levar para os atletas o que a gente pode fazer para evitar isso. Então, primeiro, como vocês são de casa, eu vou pedir pro Edson, você se apresentar, né? Acho melhor você falar do que eu, assim, quem é o Edson, quem foi, como o Edson tá agora, como foi essa mudança de carreira aí, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Alegria imensa reencontrar aqui amigos, pessoal do sindicato, que eu sempre estive próximo aqui. O sindicato sempre foi um elo importante para os atletas e eu sempre usufruí dos serviços do sindicato, sempre me auxiliou muito. E o Edson Araújo começou lá atrás, Nacional, Juventus, base toda no Corinthians, depois passagem Portuguesa, Corinthians, Atlético Mineiro, Japão, Turquia, Emirados Árabes, enfim. Aquela história de sempre que... carimbado já. Rodei bastante, quase 18 anos como atleta de futebol profissional, né? Uma carreira vitoriosa, graças a Deus. 18 anos é tempo, hein? Bastante tempo. E depois migrei, né? E como foi essa transição, então, para começar essa parte de parando ali de ser atleta profissional, competição e tudo, e para o mundo fora do futebol, não fora do futebol, porque a gente nunca tá fora do futebol, mas mundo fora a competição ali. É um pouquinho difícil, exatamente o que você falou, porque dificilmente, né? Posso falar que 95% dos atletas não se preparam, né, para esse momento. Porque ninguém quer parar, né? É difícil, né? Você viver esse período, como eu falei, 18 anos, alguns 20, 22 e de um momento para outro ali interromper. Então, profissional, sem contar a categoria de base. Exatamente, A vida inteira. Então, são 30 e poucos anos que o atleta tá ali, de repente, para sair disso, como que faz? Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes com o Tite e ele falava muito isso, né? Que o atleta morre 2 vezes, quando para de jogar e quando vem a falecer mesmo, né? Então, é um processo que leva um pouco de tempo, né? Para você saber para onde você vai, para você se direcionar. Eu ainda tive, assim, boa orientação, né? Acabei indo trabalhar fora do futebol, né? E já foi imediato, sim. Foi imediato. Então acabei assim migrando para uma outra área. Acabei tendo uma empresinha com um amigo meu até, que era de segmento de locação e manutenção de máquinas para terraplanagem, ou seja, um mundo totalmente diferente. E eu sempre fui muito curioso, então para mim era algo novo e eu queria também desbravar aquilo e aprender novos segmentos, né? Sair um pouco do futebol, porque eu sempre carreguei isso comigo, eu até falo muito com o Rodrigo Lopes, que é um meio bem sujo, né? Então bem complicado. Então eu falei, se eu puder ficar fora, vou ficar fora. E aí migrei para outras áreas, estudei. Hoje sou formado em gestão financeira também. Muitos atletas também às vezes não têm essa oportunidade, né? A qual eu tive, né? A maioria dos atletas também vem de origem humilde, às vezes não conseguem ter uma formação. Principalmente a nossa geração não tinha o que tem hoje nessa parte online. Hoje o cara consegue fazer uma faculdade até à distância, lá na concentração. Na nossa época não tinha isso, né? A gente não tinha essa facilidade. Mas eu busquei ocupar a mente, né? Como eu falei, estudar e buscar novos horizontes. E aí, durante 9 anos já fiz muita coisa durante esse período de 9 anos aí. E agora dentro da área das finanças. Beleza. Rodrigo e Robson, nossos educadores financeiros aí, que já deram algumas aulas para nós. É um prazer ter vocês de novo aqui. E aí vocês três vão ser os responsáveis para gente caminhar um pouco nesse assunto delicado que são as fraudes financeiras. De start, assim, o que vocês têm para colocar? O que vocês acham que a gente como a gente poderia identificar isso de uma maneira simples? Obrigado, Gui, Edson, Rodrigo.
A gente estava até, na hora que a gente estava trocando uma ideia aqui fora, a gente tem aquela frase, né? Todo dia sai de casa um malandro e um esperto. Quando os dois se encontram, sai negócio. Exatamente. Nunca melhor dito. Acho que a gente pode começar dessa forma. E como você nos apresentou como educadores financeiros, muita gente cai em golpe, cai em alguma armação justamente por não ter educação financeira. Né? O principal ponto o ser humano ele é ganancioso por natureza. Ele sempre vai querer mais, mais e mais. Se for mais fácil, melhor ainda. Então, quando a gente fala do esperto e do cara que está dormindo um pouquinho, são vários aspectos, né, que a gente tem que levar em consideração quando alguém nos apresenta algum investimento. Até se for de ganancioso, pô, eu já tô com a idade um pouquinho acima, mas eu lembro, 20 anos atrás eu era moleque e tinha gente caindo em golpe de vender o bilhete premiado. E ainda hoje existe gente. Hoje existe. E assim, e por que cai, né? E é mais comum do que você imagina. Não, e cai exatamente por essa ganância, né? Como assim? Pô, eu tenho um negócio que vale 10 mil reais e eu vou te vender por 1.000, por 500, por 100? Pô, quão idiota eu sou pra fazer isso e quão idiota você é pra acreditar que isso é verdade, né? Então, essa Porque é mais fácil acreditar na mentira. Né? É mais fácil. O ser humano ele não quer ter que se esforçar, mas isso é da natureza, não é culpa de ninguém. Uhum. O nosso próprio organismo ele trata de ser mais, de se acomodar. Né? Quando você faz exercício frequentemente, o corpo humano vai tentar fazer com que você gaste menos energia do que você está gastando realmente. Então, quanto menos energia você gastar em qualquer coisa, melhor. Mas isso é sobrevivência. Sobrevivência. Isso é pela nossa natureza. Então, poxa, eu vejo uma oportunidade aqui... Financeiramente também, o instinto é o mesmo, exatamente. né? Eu quero. Até, não deixando o óbvio perder o raciocínio, a gente pode falar com propriedade, como ex-atleta, é o que você falou, o pessoal acaba se aproveitando. É um ambiente... muitos atletas têm ganhos relevantes. Muitos atletas hoje a gente pode falar que é maior que empresas até. Sim. Faturamento anual muito maior que empresas. E muitas pessoas, como o Robson falou muito bem aqui, o malandro se aproxima para se aproveitar de alguma forma. E muitas vezes o atleta é taxado de burro. Não é isso, mas é que realmente também não tem uma orientação. Muita coisa. Você até falou de empresa. Me levou, semana passada eu estava conversando com um empresário dele, falou para mim, cara, eu cuido de 4 empresas que faturam mais de 20 milhões por ano. Eu falei, caraca, sendo empresário, jogador de futebol, como que você faz isso? Ele falou, não, são 4 atletas. Então. Os 4 faturam mais que 20 milhões por ano. Exatamente. Pô, cara, sou eu que administro tudo, porque eu que administro a parte financeira, eu que vejo se ele pode ajudar um ou outro, se ele pode investir aqui ou ali, fica a meu cargo isso. E é bem nisso. Assim, você tem esse dinheiro todo. Né? Como que você vai pensar em investimento sem você parar para estudar, analisar ou ter alguém de confiança de verdade para mexer com isso? De novo, obrigado pelo convite, né? Que nós já nos sentimos em casa, por isso que a conversa é informal aqui. Tanto que a gente já chegou foi direto pro café, né? Eu já estou ajeitando o microfone e tudo mais. Assim que é bom. Agradecer o Edson que vir com a gente, o Robson, meu irmão. A grande diferença de ser uma empresa para um atleta é que se ele parar, a empresa para. Né? A empresa, ela consegue, é uma das minhas áreas de atuação como advogado, a empresa consegue preparar uma sucessão. Exatamente. Ela consegue preparar um CEO, ela consegue preparar um diretor que vá tocar essa empresa. Não é nem que ela consegue, ela precisa automaticamente, né, para se manter. A sequência, né, natural. Eu enfrento isso na minha profissão porque eu não consigo preparar. Tem muito cliente que quer conversar comigo. Então é difícil eu preparar conosco, né? Nós somos colegas. Mas eu consigo trabalhar por mais tempo. E é o que a gente colocou da outra vez que a gente fica colocando que eu sou advogado assim. Tem gente que gosta de mim e nem sabe disso. Não sabe? Desculpa. Mas ele é. Então, o que acontece? A empresa, ela prepara o advogado, ele consegue ficar por mais tempo. Quer dizer, do mesmo jeito que o atleta tem ganhos relevantes, ele está no melhor e no pior dos mundos. Sim. Porque ele não tem uma sucessão para preparar, é ele. Exatamente. Se ele machucar ou se ele parar, acabou. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, assim, não é como o advogado. Eu, no caso. Ele para 40 anos, ele tem mais 40 para viver. Ele tem mais 40 para trabalhar. Exatamente. O advogado trabalha até os 80. Exatamente. Não. E aí entra no que nós vamos falar aqui hoje. Essa necessidade, eu enxergo até um pouquinho diferente. Eu não acho que é nem... A ganância é inerente ao ser humano. Mas eu acho que, assim, ele ter essa visão.
Orientação, gente, né? minha carreira vai acabar. É. Eu preciso fazer meu dinheiro multiplicar o mais rápido possível. Quanto mais eu tiver, E aí menos tempo, aparece, melhor. aí aparece esse aqui, ó. O desavisado. O e desavisado. esperto, né? Mas eu Esse acho é o grande que problema. isso vai até de encontro se você perceber que muito atleta tem problema em parar a carreira, né? Sim. Você vê atleta com 39, 40... E não é que tá jogando porque precisa de dinheiro. Sim. Muito. Cara, tá jogando porque isso, que assim, pô, se eu parar de jogar não vai entrar nada. Se eu estiver jogando, ganhando 20 pau por mês, cara... Tá pingando. 240 pau, 250... Vou botar todos em cargo, 250 mil por ano. Por que eu vou deixar de ganhar 250 mil pra não fazer nada? Ele não consegue fazer assim, calma aí, o que eu posso fazer agora pra continuar ganhando esse valor? E assim, vamos lá, não é simples você começar numa outra carreira e de repente tá ganhando um valor Até porque é o que você expressivo. falou, ele tá com os ganhos elevados. O cara Gasto adquiriu elevado. uma qualidade Eu de acho que vida, a um hora- padrão de vida pro cara mudar. E a hora que ele percebe isso, é que ele entra esperto. Porque ele fala assim, Sim. eu preciso multiplicar meu Sim. ganho rápido, porque eu vou parar. E aí vem o cara que, Ele começa que a fazer- oferece pra ele uma... Ele começa a fazer conta e ele vê que ele não consegue perpetuar o padrão de vida que ele tem. Exatamente. Por isso a importância do planejamento financeiro e sucessório e patrimonial. Não você, eu acho que começa pela conscientização de que você não pode gastar o que você ganha. Começa por aí. Exatamente. Você tem que viver com um É uma das percentual, regrinhas, né? Até quem assistiu o workshop lá, É, uma delas exatamente, daí que vem isso. ganhe mais ou gaste menos. Né? Não tem... É o 50, 30, 20 lá, É né? isso aí. Então, Não tem como fugir. E aí, voltando um pouquinho ao assunto, né, de como evitar o golpe, hoje a gente dispõe de inúmeras ferramentas para averiguar se aquele investimento ou aquela oportunidade que estão nos apresentando, se realmente ela é real, né? real, se ela existe ou não. A gente estava conversando aqui agora no início, né? Fala, poxa, mas eu tenho um contrato, mas o contrato não é garantia de nada. Como o Rodrigo bem colocou, falou, cara, casamento também tem contrato, casamento é um contrato, e mesmo assim acaba. Não, né? contrato, aluguel, como advogado, tem despejo. como Então, advogado a gente pode falar, contrato é feito para ser rescindido, né? Contrato é feito para dar Mas, problema. na verdade, o Robson sabe, a gente conversa muito com o cliente, a gente fala pra ele assim, ó, a gente já parte de uma premissa do seguinte, que nós vamos fazer o que está combinado. Tá? Então, eu estou sentado lá, o Robson é meu cliente, ele vai contratar os meus serviços, a gente vai partir da premissa que... Vou chamar né, a criança para você, senão a gente vai povo não te a gente vai ouve. partir da premissa que o Robson vai cumprir o que nós combinamos. Agora, para que é o contrato? Para a gente lembrar do que a gente combinou e caso um de nós descumpra o que a gente combinou. Esse é o contrato. Mas esse contrato não é garantia. 100% dos casos em que a gente conversa com pessoas que caíram nesse tipo de golpe e tal, a primeira coisa que o cara me fala é, olha, mas eu tinha contrato, doutor. sempre vai ter contrato. Mas você precisa ter o contrato e você precisa ter o que garanta esse contrato. Ainda mais se nós estamos falando de mexer com dinheiro alheio, né? Então, é uma questão que o contrato, ele é, óbvio, sem contrato é pior, né? Eu não estou dizendo para dispensar o contrato. Evitar mas é o que a contrato. gente disse aqui no bate-papo antes. Se tiver dinheiro e não tiver contrato, é melhor do que ter o contrato e não ter o dinheiro para pagar a exatamente. conta. Tá, mas assim, o que eu vou falar, o que eu tenho de experiência de tentar entender quando me chamam para algum investimento, alguma coisa do tipo, o que é um faturamento, não, um retorno normal, né? Porque você fala, pô, não, tem investimento, vai devolver 5% ao mês, tchau. Eu sei que hoje em dia vai em torno de 10 a 15% ano, é um baita de um negócio. Sim. E assim, nada é garantido. Se a pessoa vem e fala pra igual advogado, fala assim, não, eu te garanto que você vai ganhar o processo. Sai. Exato, Porque ninguém sai. garante nada, não existe garantia. São dois pontos que chamam atenção, assim, que já é para você sair correndo. O retorno é garantido. Nunca é. Nunca é Depende garantido. do mercado. Tudo tem risco, O retorno né? é garantido. É. Não existe retorno garantido. E ganhos exorbitantes. Por exemplo, vou te pagar 5% ao mês. Sem querer gastar economês, né? A gente tem que olhar sempre para a taxa básica de juros. Hoje, que é a Selic, está em 13,75 ao ano. Qualquer coisa acima disso, fala, peraí, deixa eu correr aqui para ver se realmente isso aqui existe, é garantido ou não, né? Garantido no sentido de que é legal. Né? 13% ao ano, a gente tá falando de 1 ponto alguma coisa por cento ao mês. Ao mês. Mais que isso, você já tem que corre, levantar a orelha e falar, opa, tem coisa errada. Não, você consegue investimentos hoje em
em renda fixa, em crédito privado, que você consegue 17%, 18% ao ano. 19%, eu cheguei a ver, 18 e pouquinho. É raro, mas tem. Né? Mas aí tem lá as agências classificadoras de rating, que tem algumas que não tem. Aí vem o risco. Fala, cara, será que eu tenho coração e estômago para colocar meu dinheiro num investimento que não tem uma agência classificadora de risco por trás? Porque daí o risco é seu, né? Então, bom, você está assumindo esse risco. Essas duas coisas são alarmantes. Retorno garantido e... a taxa. O percentual de rendimento. Percentual alto. Não existe. Tem um outro ponto também que eu acho que é relevante, né? A instituição. Sim. A instituição. Pesquisar um pouco. Exatamente. Assim, credibilidade, tem instituições né? sólidas. A instituição sólida, ela pode ter problema? Os Estados Unidos está aí para dizer que sim. Né? Os Estados Unidos teve uma quebra lá. A recessão. Ela parou o mundo, Robson. A bolha financeira que eles entraram. Sim. Foi uma questão diferente, foi uma questão de legislação que no Brasil é diferente. O Brasil, nesse ponto, é mais intervencionista, não é? Então, assim, mas, óbvio, uma empresa, um banco com 200 anos, uma empresa de investimento consolidada, é diferente de eu investir o dinheiro do Edson porque eu sou amigo do Edson. Essa é que é a grande questão. Eu acho que são algumas coisas até que assim, né, a gente vai acabar falando, não tem como não falar do caso do Scarpa e do William, né, porque foi uma das coisas que desencadeou até a gente vir aqui sentar para conversar. E eu vejo alguns áudios, né, quando estourou tudo aí do Scarpa, cara, são algumas coisas tão óbvias, como que eu não percebi? Tipo assim, pô, não, a gente vai fazer um investimento e a garantia são pedras preciosas. Desculpa, gente. Quanto de pedra preciosa você tem que ter para garantir um investimento de milhões? Tipo assim, cara, desculpa, você tem ouro, cadê? Onde tá a casa do tio Patinhas aí? Tem que ser um cofre gigantesco em ouro para você falar que isso é garantia, né? E isso pode sumir a qualquer momento também. Qual é o investimento, né? Eu tô investido em quê? Pra você ter esse retorno, né? Tá, a garantia é uma pedra preciosa, mas eu estou investindo em quê? É um empréstimo? Na verdade, o mercado financeiro ele é uma relação de empréstimo, né? Ele une quem tem demais com quem precisa. É uma relação de empréstimo, pura e dura, não tem como fugir. Muda a modalidade. Muda o jeito, né? Muda a forma. Mas, onde que isso está registrado? Uma coisa é eu chegar no Edson e falar assim, eu preciso de um empréstimo, o Edson tem dinheiro, falar assim, Edson, eu preciso de 100 mil reais. Você me empresta? Robson, eu te empresto. Só que é o seguinte, eu vou te cobrar 3% ao mês. Falar, beleza, eu aceitei. Vamos lá no Rodrigo, vamos fazer um contrato. Vamos lá no Rodrigo, vamos fazer um contrato. Eu estou emprestando dinheiro para o Edson, diretamente. Esse é um problema meu e dele. Outra coisa eu chego para você e falo, Gui, eu tô com um negócio aqui bom pra caramba. Eu tô com dinheiro, com 100 mil reais que eu acabei de pegar, e eu vou te pagar 4% ao mês. Aí você fala, caramba. Da onde? Pô, que legal. Por onde? Por quê? Mas, pô, Como? Por quê? Você gosta de ser menino? Você quer? Quer casar comigo? O que você quer? Não, aí começa. Vai aumentando tanto a escala que chega um momento em que o primeiro captador ele não consegue bancar os compromissos que ele honrou lá no início, né? Então, assim, a questão do empréstimo diretamente entre eu e outra pessoa é uma coisa. Quando a gente já fala de empresa, é outra coisa. Cara, e assim, às vezes é coisa básica. A gente tem muito atendimento aqui no sindicato, que o pessoal liga, meu filho assinou com um empresário, eu queria saber. Fala, a primeira coisa, cara, vai lá na CBF, hoje tem um canto lá na CBF, no site, que você vê lá os empresários CBF. Intermediário, exatamente, os agentes. Porque assim, não tô falando que isso vai falar se o cara é bom ou ruim, se o cara é profissional ou não, mas começa que se o cara dele tem um registro, para você se registrar na CBF hoje tem que ter um seguro de... me fugiu o nome agora, mas se você der um prejuízo para a pessoa, você tem um seguro lá de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Então, assim,
Então, para começar, se você tem um registro, você paga lá a anuidade, você tem um seguro, opa, você já tem é... uma margem de segurança, né? Já começou o negócio mais ou menos, né? Do que você pegar uma empresa e falar, quem é você? Cadê sua empresa? Mas esse põe o CNPJ no Google, cara, vê qual que é dessa empresa. Mas esse é um X da questão, eu acho, porque se a gente tá falando que o Robson, completando até o que o Robson falou, que entra nessa parte de educação financeira. No caso dos atletas, é muito esse elo de confiança, às vezes com o empresário, às vezes com o amigo. É só na confiança, como né? você falou, até em relação aos meninos que está muito em evidência aí, questão de confiança, um indicou pro outro, essa coisa da indicação, e aí os prejuízos, todo mundo está vendo aí, são irreparáveis, porque não foram pesquisar, como o Robson falou, o produto, se realmente aquilo existe, você está comprando um copo, é um copo, ou é uma garrafa. Não, tem Então, casos e casos. Eu vejo, já teve um atleta que jogou, um atleta titular do Corinthians durante 5 anos, vocês terem ideia, assim, é um cara relevante, jogou fora. Ele chegou e falou, Guilherme, eu queria ver com você por quê. O empresário que estava comigo, ele me levou para jogar num time em Minas, e a princípio, quando ele me levou, ele falou que não tinha luva, não tinha nada. Era aí pelo salário, e eu fui. E agora, depois de 8 anos, eu descobri que ele recebeu $6 milhões para ir para lá. Falei, cara, você tinha o que assinado com ele? Ele falou, não, nada. Falei, então, cara, assim... é isso. Pode ser um cara, e é um empresário renomadaço aí. Que assim, a questão toda não é quem é, como é, como que você se preserva, né? Sim. Eu vejo assim muito, até por exemplo, futebol, muito jogador que o empresário, o advogado do meu empresário, não, para com isso, cara. Você tem que ter um advogado seu de confiança. Exatamente. Né? Igual se eu for fazer um negócio com você, eu vou botar eu sou advogado, mas, vou botar um advogado pra falar com o advogado da sua empresa. Não é pessoa física com pessoa física que se resolve as coisas mais. Sem denunciar a minha idade, mas isso aí começou lá atrás. Boi gordo, avestruz macho. A gente tava falando sobre isso até. Eu peguei essa fase. Por isso que não é questão de nível de intelecto. Não. Eu, quando do Avestruz Master, tivemos clientes no escritório, vários, pessoas muito instruídas que se desfizeram de patrimônio relevante. Sim. Apartamento de 500 mil, na época era um apartamento de 2, 3 milhões hoje. De 500 mil na época. Apartamento de 500 mil para comprar em Avestruz. Pessoas instruídas, né? Que você falou. Então, assim, não é instrução. Um ponto é a ganância. O outro ponto é que, assim, o que é melhor escutar? E aí a gente conversa muito sobre isso com os nossos clientes. O que é melhor escutar? Edson, cara, não pode comprar um Porsche. Exatamente. Não pode. Não é legal. Mas eu quero um Porsche. Vai ser bom. O que você ganha, não dá para comprar um Porsche. Exatamente. Não, ainda não dá. Espera fechar um contrato. Não é para você não comprar. Mas o que você ganha não dá. Ou é melhor escutar, cara, eu vou te dar um negócio que você compra um Porsche em 6 meses. O que é melhor escutar? A questão não é nem acreditar na mentira, a questão é ter. Você falou de gente com informação. Eu vi uma entrevista do Ratinho da televisão, falando que ele investiu uma nota em avestruz, que dava isso, dava aquilo, outro. Depois de 6 meses que ele comprou os avestruz, ele descobriu que o avestruz nem botava ovo. Tudo voando. Não, que o avestruz pra botar ovo tinha que estar na África. Falei, cara, os caras quando eu comprei, falaram, não, o avestruz põe ovo, tem a pele, tem isso, tem aquilo. O resumo Gui, fazendo até um link. O Robson pode explicar melhor do que eu. Mas o resumo é vender a mesma coisa para mais de uma pessoa. Sim. É que hoje ficou mais fácil porque vocês não precisam nem ter o avestruz para mostrar. Fazendo um link com que você comentou do empresário, que você chega do agente, você vai na CBF, tem lá para ver se o cara é registrado na CBF ou não. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. CVM. Vai na CVM e vê se o investimento tá registrado lá. Se o produto existe. Se existe. Exatamente. Qualquer investimento tem que estar registrado na CVM. Sim. Tem que estar no site cvm.com.br. Como funciona isso aí? cvm.gov.br. Fundo de investimento. Comissão de valores mobiliários, para as pessoas entenderem melhor, né? Mas é só você ir lá. O outro ponto que a gente sempre fala isso para todos os nossos clientes, todos. Eu não pego o seu dinheiro. Você fala, Robson, eu quero investir com você. Maravilha, não é comigo que você vai investir. Você vai investir com um fundo de investimento X, você vai investir numa debenture de uma empresa Y, você vai investir num CDB de um banco Z. Não é o Robson. Não é o Robson. Não é. Você vai colocar o seu dinheiro num banco ou numa corretora. Você não vai dar o seu dinheiro, meu CPF, esse aqui faz o Pix pra mim. Que é o que acontece nesses casos aí. Esses casos, cara, se o cara te der uma conta de um... Fala, não, a conta tem que ser sua, Gui.
A conta tem que ser do Rodrigo, a conta é do Edson. Você é o responsável por aquela conta. E lá dentro da sua conta é que você vai realizar os investimentos. É o que a gente faz todos os dias. A gente orienta, a gente educa os atletas e os familiares os melhores investimentos e a melhor maneira que ele possa fazer essa... diversificação de investimentos. O patrimônio perpetuar, né? Que ele perpetue durante o tempo. Então, não é... Poxa, gostei, eu vou te pagar 5% ao mês. Pera, qual que é o seu CPF? O Pix é CPF? É conta, celular? O que é? Não é assim que funciona. Isso é outro ponto de alerta, né? Por mais confiança que você tenha na pessoa. Não, e é sempre confiança. Porque assim, meu pai sempre falou um negócio que eu carrego comigo. Cara, você não faz negócio com o seu inimigo, você faz negócio com um amigo, né? Só quem você só quem tem confiança. Confia. Você não faz negócio com o inimigo. Cara, eu não gosto do cara, não vou fazer negócio com o cara, né? Então, pra que eu vou lá? E é sempre assim, o círculo de confiança mesmo. Mas às vezes não é nem por maldade. O cara talvez, você acreditou em alguém pra você tá dando resultado, fala, poxa... Você indicou pra ele. Aí você indicou, fala, cara, tô num negócio que tá bom pra caramba. Então vocês dois foram enganados no final. Não, e como é... Você tá falando, pirâmide começa assim, você engana um, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 50º dá certo, começa a dar errado. O primeiro é ótimo, o primeiro você vai receber tudo que ele colocou. E pode ser qualquer pirâmide, assim, tem cara que vai ganhar muito dinheiro com pirâmide, inclusive quem fizer. O primeiro, o primeiro ganha. E o cara não vai indicar o estranho, geralmente a gente não, é amigo, assim, né? Até pra gente ilustrar e trazer pra nossa realidade aquilo que a gente trabalha no dia a dia, o Edson pode falar, é o dia inteiro alguém oferecendo coisa. Né? Desde um carro, de um relógio até agora. E agora, o que a gente vê é que agora é mais fácil. Porque eu não tenho nada para mostrar. A gente voltando à história do avestruz, eu tinha que pelo menos ter 2 avestruzes lá para mostrar. Coloca no carro avestruz. Assim, olha aqui, ó, eu tenho esses 2 aqui, mas só uma amostra. Tem uma fazenda. Hoje nem isso precisa. Eu vou chegar lá e falar, ó, tenho cripto, e assim, o problema não é a cripto. A cripto tem lá a sua questão, que não sou eu que vou falar. Mas o problema é... vai falar de cripto sim. Mas não sou eu, né? A questão é... O Edson pode falar. Todo dia tem alguém oferecendo alguma coisa para esses caras. E aí, assim, joga segunda, descansa terça, treina quarta, joga quinta. Quando é assim? Que horas que você vai parar para pesquisar na CVM? Que hora que você vai parar para ligar para o seu advogado? A maioria dos atletas, eu posso falar isso com propriedade, não tem nem conhecimento da CVM, do AI, que é um agente autônomo de investimento, que o cara precisa ser certificado também para... Do consultor CVM. Para estar apto a trabalhar no mercado financeiro, enfim. Muitos atletas, claro, tem sim pessoas que trabalham como consultor financeiro e tal, mas às vezes não transmite essa orientação para o atleta. Então o atleta é o que nós falamos aqui, confia. É o Gui que faz ali para mim essa parte financeira, eu confio no Gui. Se você vai lá, põe o dinheiro naquele lugar errado... Eu acho assim, talvez eu estou errado, até vocês estão no mundo financeiro. Eu não preciso entender do mundo financeiro para investir. Sim, eu preciso ter uma pessoa de confiança, mas não pode ser só confiança. É confiança com contrato. É isso. Se até com a esposa a gente tem que fazer um contrato quando a gente casa, saber se eu não confiar na minha esposa, produto, saber se existe aquela empresa. Mas assim, eu acho que é interessante, se possível, o cara dar uma pesquisada, entender minimamente o que é investimento, como funciona, para falar, por que eu confio no Edson? Por que eu confio no Rodrigo e no Robson? Porque eles me mostraram algumas informações, as informações que eles falaram, eu dei uma pesquisada e bate uma coisa com a outra, começamos a estabelecer uma relação de confiança legal. Mas vamos lá, cadê o contrato? Quem a gente vai assinar? Qual que é a responsabilidade de vocês? Exatamente. Quais são as minhas responsabilidades? É entender que no fio do bigode as coisas nunca aconteceram. Já foi. Nunca aconteceram. A verdade é essa. Acontecia naquela época, mais ou menos, um tempão atrás, acontecia mais ou menos, mas tinha um monte de esquema também que, por não ter documento a respeito, a gente não sabe tudo que aconteceu. Mas muita gente perdeu dinheiro lá atrás também por essa de confiar. Cara, não é assim as coisas funcionam. Você não fez um trocadilho não, né? No fio do bigode. O Robson falou aqui, 13,5% ao ano. Aí na situação, por exemplo, que está em evidência em relação aos meninos, o cara vai ter quase 60% ao ano. Que a gente falou, pula fora, não existe como isso. Como o Robson mencionou o pai dele, eu vou mencionar o que o meu pai falava. O leigo, ele falava, meu filho, o leigo pode te perguntar qualquer coisa. Então, se o meu cliente que vai lá no escritório é um cirurgião, ele não tem que entender de direito. Mas ele sabe, basicamente,
que implica ele se casar? Ele sabe, ele é cirurgião, mas ele sabe. Ele é jogador, mas ele sabe. Então, assim, quando a gente montou a empresa, eu sou da área jurídica, de planejamento patrimonial, de planejamento tributário, e o Robson da área financeira. Qual era a ideia? É dar essas ferramentas básicas para as pessoas. É o cara conversar comigo e falar, Rodrigo, eu sou casado pelo regime tal. Se eu morrer, o que acontece? Exatamente. Ele não é obrigado a saber isso. Quem sabe isso sou eu. Exatamente. Então, assim, eu já tinha o meu escritório, o Robson já tinha o trabalho dele. Nós queremos mostrar, ensinar. Por quê? Ensinar é o melhor caminho para o cara ter o conhecimento básico, até de quem ele vai procurar. Eu vou me casar. Eu tenho um patrimônio relevante. Eu vou procurar um advogado que cuida de aposentadoria? Não. Agora, eu quero me aposentar, é com ele que eu vou falar. Sim. Então, eu acho que assim, é dar as ferramentas para o cara. O cara não precisa ser um assessor de investimento. Sim. O cara não precisa ser um advogado tributarista. O cara precisa ter noções básicas até de quem procurar. E quando tiver a confiança, aí beleza. 60% ao ano? Opa, pera aí, o Rodrigo, parece que o Rodrigo Robson falaram um negócio de 13. Sabe o que eu vejo também? Exatamente. Assim, a nota de prestação de serviço. Pô, eu como advogado trabalho com prestação de serviço. Sim. Querendo ou não, o mundo financeiro é prestação de serviço. Uma coisa que eu deixo bem claro para os atletas quando vem aqui procurar a gente é: eu não decido por você. Eu te falo os caminhos que você pode... Os caminhos. Quais são os caminhos? mesmo. Os caminhos é A, B e C. Escolhe. Mas doutor, o que você acha? Eu não acho nada. Exato. O caminho A pode acontecer isso, B pode acontecer isso, C pode acontecer aquilo. Porque é isso, assim, eu vejo muito que, assim, pessoal, de uma maneira geral, não só como advogado sindical, mas advogado fora, não, doutor, eu preciso que você resolva isso pra mim. Não é eu resolvo. Quem resolve é você. Vamos lá. Você decide. O caminho. Eu te ajudo a resolver. O resultado pode ser isso, o resultado pode ser isso. E quem decide, eu acho que vai muito também disso, né? Eu acho que a parte financeira de vocês vem muito tipo assim, cara, ó, não sou eu que decido o que você vai fazer com o seu dinheiro. Eu tô te dando o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer aqui e ali. Aí você que vai escolher. Né? Isso não isenta o não, eu vou decidir pra você, me dá o seu dinheiro que eu vou resolver. Não, isso não isenta o profissional de responsabilidade. Quando eu faço um planejamento tributário para o cliente, para um atleta que vai jogar fora, a gente tem bastante lá, ou está voltando, a gente usa muito um termo lá que é o seguinte: você tem que limpar o rio. Então, se o cara já foi, não fez a coisa de forma correta e precisa voltar, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Eu falo isso para ele, que é uma das frases que eu queria pintar na parede do escritório. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Como é que eu vou trazer, como é que eu vou fazer? Nós vamos explicar para ele, vamos falar para ele, olha, você vai estar sujeito a esta e esta e esta situação. Então, assim, vocês falaram aí, né, da empresa, do jogador seu faturar mais que muita empresa. Sim. A Receita Federal tem olho para isso. Com certeza. E corretamente. Atletas, atores, Sim. pessoas do entretenimento, ela tem olho para isso. E com razão, faturou, tem que pagar, e tem que pagar mesmo, tá correto pagar. Pagar corretamente, mas tem que pagar. Então, é dar o caminho. Sim. Eu não me isenta de responsabilidade, você sabe bem disso. Agora, o que eu não posso, e aí na nossa profissão, em qualquer outra profissão que é uma profissão de serviço, é garantir o resultado. Fuja da garantia do resultado. Não, se nem médico garante resultado. Se eu estou te falando, então, ninguém garante. Eu garanto por contrato, fuja desse cara. Ó, ele me garantiu por contrato que vai dar 10%. Primeiro, que não tem contrato que garante isso, como nós falamos no início. E segundo, prestação de serviço não garante resultado. Você garante uma sentença para o cliente? Nunca. Ó, o juiz vai decidir assim. Não, olha, nos casos como o seu, o que tem acontecido é isso. Rodrigo, eu não garanto nem prazo. O pessoal vai ser, doutor, vai entrar no processo. Em quanto tempo? Eu falo, cara, não sei, quem vai decidir isso é o juiz. Se eu soubesse essa resposta, eu ia parar de advogar. Exato, assim, então, deixar bem claro isso. Agora, vamos ter que falar do caso William e Scarpa. Bora. Cara, assim, pra mim, olhando de fora, tendo uma noçãozinha básica, graças a vocês, principalmente, do mundo financeiro, é óbvio que desde o começo estava tudo errado. Mas, cara, como que chega nisso, né? Como que chega, assim, uma empresa minúscula, lá no Acre, movimentando milhões e milhões, né? E, assim, foram milhões de milhão, é muito dinheiro, assim, vocês têm ideia até, assim, quanto dinheiro eles estavam envolvidos ali? Não dá para falar do caso o valor concreto, né? não tem como mensurar. Eu acho que o Rodrigo pegou um caso semelhante no escritório, mas valores e quantas pessoas foram
lesadas, enganadas, a gente não sabe. Mais de 100 milhões fazendo uma continha básica. No caso concreto, não dá para falar, porque assim, até porque é um processo, né? E as pessoas, o Brasil, ele tem essa de julgar antes do processo correr, né? Eu não estou defendendo os caras de forma nenhuma, mas eu acho que é um caso concreto, tem que esperar para ver o que aconteceu de fato. O que eu só acho é o seguinte, de fato, você pontuou bem, começou errado. E assim, eu não sei, eu não entendo, não conheço a empresa, tal. Os casos semelhantes que a gente vê no escritório, o que acaba acontecendo não tem CVM, é um produto que promessa não tem, de ganhos elevados. Promessa de ganhos elevados. Então assim, você vê que é uma cartilha, não né? Não tem uma garantia. É um padrão, não é uma cartilha, é um padrão. Segue um padrão. Ó, ganho elevado, não tem, é um produto que X, uma avestruz, ou uma criptomoeda, ou uma pedra. E o que você falou, né? Como movimenta milhões? Porque vai o primeiro e coloca, sei lá, 30 mil. Tá falando os primeiros ganhos, né? Aí fala, poxa, realmente ele tá cumprindo aqui com que ele acordou. Eu vou te dar 5% ao mês. Isso a gente ouve muito. Demais. Mas pirâmide é isso, né? Começa. O pessoal tem que entender que pirâmide é isso. Vai aumentando o bolo. Ele vai captando, aí ele começa a pagar aqueles primeiros que entraram, falou, pô, o cara paga direitinho. Fala, se com 50 mil ele tá pagando, eu vou botar 100. Exatamente. E o pessoal, aí o outro coloca 1 milhão, o outro coloca 2, 3 e vai subindo. Sabe uma coisa que eu acho que, assim, que chama atenção? Não falando do futebol, de fora, tá? Sim. Dos meus amigos que não são do meio do futebol. Cara, o pessoal começa a ver muito valor e fala, não, o negócio é sério, pô. Tem lá 10 milhões, eu botei 6 milhões. Caso Murdo. Ele me pagou. Cara, foi nos Estados Unidos, em dólar, ele movimentando dinheiro de empresas de famílias riquíssimas. Ele foi presidente da bolsa da Nasdaq. Então, cara, a bolsa, ele criou a Nasdaq. E é isso, assim, até já dando spoiler do que acontece. Cara, e o cara, ele nunca investiu dinheiro de ninguém. Ele pegava o dinheiro da galera, ia gastando, entrava mais gente, ele com o dinheiro do que entrou agora, devolvia um pouco do da frente, porque ali não era nem esse, né, que essa modalidade que normalmente o pessoal cai muito em pirâmide, põe tanto que você já recebe tanto no mês. E tem uma pergunta, isso é normal? Você, você vai investir 1 milhão e você já vai tirar por mês tanto. Não. Cara, pra mim investimento não é isso. O que eu entendo de investimento, mas assim, como eu não sou do mundo... Falando do Madoff, rapidinho, se você pegar todas as... Porque ele operou durante... Murdoch é outro. 20 ou 30 anos, agora nem lembro o tempo que ele... É o mago das mentiras. Das mentiras. 30 anos. 30 anos. Se você pegar... até aquele filme, é muito bom aquele filme. Se você pegar a rentabilidade dele, dos produtos que ele oferecia... Era uma rentabilidade linear, era assim, 8.3, 8.1, 8.2, 8.7. Isso chamou atenção. Isso é outro ponto também para levar em consideração. Se o cara é muito certinho, é só você pegar um gráfico da bolsa. Não é certinho. Oscila muito, né? Não é certinho. Não tem como ser tão constante assim. Se você andar dentro ali de uma margem, não existe isso. Isso chamou atenção da CVM deles lá e do FPI. E eles olharam e falaram assim, olha, mas peraí, 30 anos operando, 20 anos operando, sempre isso era constante. 5. Sempre 5. Essa constância chamou atenção. Então, assim, é aquela história. Você imagina, o Gui ganha todas as ações. Pô. Todas. Tem coisa errada. Fila na porta da sua casa. O cara é baita do advogado. Não é o mesmo juiz, é um juiz lá do Santa Cruz, lá no Nordeste, é um juiz daqui, é um juiz dali. E ele ganha todas as ações. Isso vai chamar a atenção de algum jeito. Chama atenção. Então, exato. Assim, ganhos elevados. Mais uma dica aí, né? Ganhos elevados, um padrão que não acompanha o padrão do mercado. O mercado está fazendo assim e o cara está pagando assim. Como? Só ele cresce quando está todo mundo caindo. Eu acho que especificamente dessa empresa, o Robson pode falar até com mais propriedade, mas até o próprio Gui falou aqui, eles até levaram, nada contra o Acre, mas para sair um pouco desse foco, você falou, o cara com uma empresa, com um padrão, com uma arrecadação tão grande, o cara estaria operando aqui em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, ou o que a gente fala no eixo, né? Principalmente lidando com grandes empresários, como teve clientes, você falou, dos Estados Unidos, atletas de futebol renomados.
Então é coisas como você falou, já começou errado. Alguma coisa já estava estranha. Então, o rei das criptomoedas tá onde? Em Cabo Frio. Porra, cara, você tá mexendo com bilhões aí, o cara já tava. E você tá parado em Cabo Frio pra se desculpar. Porque hoje a localização ela é irrelevante, hoje né? Não tem limite, né? Hoje você pode estar nas Ilhas Caimã, Hoje a localização Você fala que assim, é uma coisa que causa estranheza. Sim, é isso. O cara pode estar na China. A questão é assim, a empresa dele está onde? Por que está ali? Tem que ter alguma coisa. Vamos lá. O mundo financeiro do Brasil é São Paulo. É isso que é assim que eu acho. É o que é. Em se tratando... Como você está no mundo financeiro, você não está em São Paulo. Por quê? Em se tratando de investimentos, é só dar uma olhadinha na CVM. Isso aí não tem... Não tem... a localização é o que menos importa. Exatamente. É a CVM. cvm.gov.br. Entra lá e se tá lá, olha, pelo menos regulada ela é. A CVM, eu tive aula com uma procuradora federal da CVM. A CVM é um órgão sério. Todos os órgãos têm os seus problemas, tal, mas é um órgão sério. É um órgão que funciona. É um órgão que regula, né? Ele regula um mercado. Você falar de OAB, você falar de... Mas a OAB, o CREA, eles são um organismo de classe, que é para tratar as relações entre os advogados. Eu comparo a CVM mais ao PROCON. Sim. Ela trata de uma relação... Ela é um órgão institucional que regula algumas situações de mercado. Você não vai... Eu não vou chegar o Rodrigo, o Edson e o Robson abrir uma empresa de... Não importa se ela é no Acre, se ela é em São José dos Campos ou se ela é aqui em São Paulo, eu vou começar a vender investimento. Sem CVM, sem nada, eu não vou. Então, assim, ela é um órgão que regula isso. Se ela não regula isso, se ela não traz... Ela regula de que forma? Consequências jurídicas disso aí. Informações privilegiadas. Não pode, é crime. Então, assim, você imagina eu abro um escritório no Acre, em Cabo Frio, São José dos Campos, que é a minha cidade, ou aqui mesmo em São Paulo, sem estar regulado por um órgão de classe, por um órgão institucional que cuida disso aí, você já tem que falar, não, pera. E aí a gente vai entrar na outra parte que me chamou a atenção, que é o negócio da garantia em pedras preciosas. É óbvio que isso tem coisa errada, mas, assim... Como que o cara comprova que ele tem uma garantia financeira sobre a movimentação dele? O registro da CVM. Registro da CVM. Tem o prospecto, né? Qualquer investimento tem um prospecto. Antes da empresa distribuir esse produto financeiro, tem um prospecto informando as garantias quais são. Por exemplo, a pessoa pode... um projeto que ele tem que protocolar na CVM. Uma empresa do agro que precisa de dinheiro para um determinado projeto. O que ela faz? Ela pode emprestar, por isso que eu falo que o mercado financeiro é o mercado de empréstimo. Ela pode emprestar dinheiro do banco, ou ela pode ir diretamente nas pessoas, no mercado, para fazer esse empréstimo. O que ela prefere? Ir até o mercado. Por quê? Porque é mais barato que se ela emprestar dos bancos diretamente. Ela levanta e fala, eu preciso de 2 bilhões de reais, eu tenho um terreno de não sei quantos mil hectares, eu vou plantar soja. A semente custa tanto, a colheitadeira custa tanto, os empregados custam tanto, custo total 2 bilhões. Mas o custo de distribuição, né, de eu ir ao mercado para captar esse dinheiro, vai X%, eu preciso de 2 ponto alguma coisa bilhões, ok? Fala, ok, beleza. O que você vai colocar de garantia para o investidor que está emprestando dinheiro para você? Fala, cara, eu tenho não sei quantos quilos de toneladas de soja estocadas, eu tenho todo esse terreno e eu tenho... Aí ele vai lá na companhia securitizadora e registra. Fala, as garantias são essas, os imóveis são esses. Isso tudo é público, né? Tudo público. Tudo público. Então tá tudo no prospecto. Tá tudo no prospecto. Então é simples de você verificar, né? Tanto as garantias quanto o cara... Tá, pra que você quer esse dinheiro? Né? Poxa, tá dando dinheiro por quê? Não é tão simples você pegar dinheiro emprestado. E aí, assim, como é uma relação de empréstimo, por que essa empresa que, em teoria, tinha em seu poder pedras preciosas, estava precisando de dinheiro? Para procurar mais pedra? Né? Onde você vai procurar mais pedra?
E se você tá pegando o dinheiro do investidor comum, cara, e normalmente assim, é que esse caso veio à tona, mas normalmente são investidores comuns, né? Sim. É o cara que trabalhou até os 65 anos ali, ele pega a aposentadoria dele de 40 anos, 45 anos de trabalho, ele deposita toda a sua confiança nesse projeto em específico, que no caso veio a ser não era um projeto, né? Era uma enganação. Bom, não está provado ainda, mas tudo leva a crer que. A gente não pode falar até que se julgue, mas enfim. Mas como é que você falou, né? Tem 4 patas, a orelhinha pra cima, Mia. Mas não é um gato. Você pode eu não posso chamar de gato. Eu não posso chamar ainda de não gato. se pode chamar Ainda de não posso gato, falar que é um né? gato, mas Enquanto eu não fizer tá o em teste cima do do DNA telhado, e sair lagarto, você Mia não e pode bebe falar. leite. Eu não posso falar que é um gato. Mas eu vou, sem querer ser o entrevistador aqui, mas ô Edson, conta pra nós como é que é a outra ponta. Porque nós estamos falando de uma ponta aqui. Como é que é a outra ponta? Como é que os caras chegam? Como é que os caros fazem? Conta pra nós aí. Não, a abordagem a gente sabe, o dia a dia no futebol. Como você falou, o atleta ele não tem, né? Tem tempo, Esse tempo, né? E a maioria de atleta, família humilde, não tem pessoas ali com um elo próximo, mesmo de confiança. Alguns até tem, mas às vezes um irmão, uma pessoa mais próxima também não tem esse discernimento, não tem esse entendimento, às vezes não tem até nem conhecimento mesmo, propriedade, às vezes não estudou, então o cara não está apto para fazer algo nesse sentido, principalmente em relação a finanças, né? Então é o que você falou, às vezes o cara tá lá, o cara pegou 10 mil, o irmão dele vai lá e gasta 15, então o irmão dele, isso eu falo com propriedade, que eu tô falando aqui, não vou citar o nome, mas aconteceu com um amigo meu que jogou no Atlético Mineiro. Ele mandava o dinheiro pro irmão dele, e o irmão dele gastava o triplo do que ele mandava. Então, quer dizer, a conta nunca fechava, entendeu? Então, investimento caro, bancar irmão. Então, assim, e a abordagem acaba acontecendo, concentração, hotel, no próprio clube, as pessoas chegam, né? Como você falou da época do boi gordo, avestruz, as pessoas te abordam fazendo para você tentar fazer algum tipo de investimento. Pô, te ofereceram isso, imagino, porque na época você tava... Ainda bem que eu era um pouquinho instruído e nunca... Sempre fui um pouco desconfiado, na verdade, até demais, né? Sou muito parecido com meu pai nesse sentido. Mas acaba acontecendo e às vezes, volto a repetir, é o que aconteceu no caso que está em evidência em relação aos meninos. O William passou pro Mike, o Mike passou pro Scarpe e foi... Tem mais gente funcionou, envolvida, comigo funcionou, aquela coisa ela de confiança e foi o que aconteceu. Então, assim... É o que mais acontece, cara. É o que mais acontece. Então, assim, realmente é o que nós estamos colocando em pauta aqui. Precisa mesmo ter essa coisa de ter a orientação, não ter vergonha, perguntar, sabe? Procurar mesmo ali um consultor financeiro, pessoas que estão ali. Procurar outra pessoa da área, né? Assim, cara, até médico, cara. Você procurou um médico. O médico falou que você tem que fazer cirurgia ABC. Procura o outro pra ver se tá batendo. Aí o outro fala que só tem A. Pô, cara, calma aí, tem alguma coisa estranha, né? Como você mesmo falou, Gui, não precisa ser o empresário. Não precisa ser o advogado que trabalha pro seu empresário. Busca uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente vai te trazer uma orientação correta, né? Tem um ponto que a gente não abordou aqui, o Robson pode abordar melhor, mas eu vou trazer um pouquinho pra minha praia, pra nós. Conflito de interesse. Sim. Se existe um conflito de interesse, é assim, você vai depositar o dinheiro pra mim, pro Rodrigo fazer um investimento para você e eu vou estar remunerado. Não é assim que funciona. Sim, exatamente. Porque vai ter um conflito de interesse. Eu vou ver o que é melhor para mim, não o que é melhor para você. Mas é o que eu falo pros atletas do empresário. Esse é um problema. Nada como, mas se o empresário, o advogado do empresário, ele tá preocupado com o que o empresário quer, com a carreira do empresário ou com a carreira do atleta? Tipo, cara, claro que tem empresário que tá preocupado de verdade com o atleta. Mas, em regra, o advogado do empresário, ele tá ali porque ele é advogado do empresário, né? Então, assim, às vezes, cara, legitimamente ele vai defender os interesses do cliente dele. Exato, e quem que é o cliente dele, quem né? é o cliente dele? Então, o conflito de interesse é um negócio seríssimo. O Robson pode falar melhor do que eu na área de finanças. Mas na área do direito também, conflito de interesses. Eu vou a gente não advoga para duas partes do contrato, né? Eu digo para o cliente o seguinte, é mediador, e eu não tenho esse tipo de problema. Eu quero, quando ele fala, vou ouvir uma outra opinião, eu falo, traga para eu ver o que o colega disse. Porque assim, eu não sou o conhecedor total da legislação, o melhor advogado do mundo. Eu sou mais um profissional que tento fazer o meu melhor. Então, o cliente tem que me mostrar, e se ele tiver uma outra opinião, se ele tiver, é trabalhar conjuntamente. Sim. Que é diferente de conflito de interesse.
É diferente. O conflito de interesse é eu estou pensando em mim. Eu estou pensando no meu bolso. Eu vou oferecer para você um investimento que vai me dar mais dinheiro, não para você. Eu não estou cuidando do seu patrimônio. A gente, quando montou a empresa, eu já estava estabilizado na minha carreira e o Robson na dele. A gente pensou o seguinte, vamos unir as pontas e ajudar, e mostrar. Sim. Porque a gente já estava numa outra fase da nossa carreira. Ia mostrar que eu atuo na área tributária, na área de planejamento, a minha parte não é finanças. Por isso, o Robson é o meu sócio. Então, assim, é mostrar ensinar justamente para que essas coisas não aconteçam. Exatamente. É ensinar. É mostrar para o cara assim, ó, se você seguir esse caminho aqui, isso vai acontecer. E veja, você colocou isso bem. Não sou eu que decido. Sim. O cara fala para mim lá, Rodrigo, eu vou fazer. Eu vou fazer assim. Tudo bem, as implicações são essas. Tá, mas eu vou fazer. Tudo bem. Então você está avisado. É que a maioria das situações, como o Gui mesmo colocou, o empresário que a gente falou, a gente, ele vai gerir a carreira do atleta. Então ele está aqui, vou buscar um clube por ir, vou buscar a melhor situação para ele de contrato e tal. Essa parte é deixada bem de lado. Eu falo por mim mesmo. Se eu tivesse um Robson, um Rodrigo há 20 anos atrás, hoje eu estaria numa situação muito melhor. Né? A gente não teve, até conversei um pouco com a Lê quando a gente se encontrou lá em Campinas, não tinha pessoas para trazer, para nos dar orientação. Eu ainda tive um pouco do meu ex-sogro, que era um cara já mais instruído, advogado. Então, assim, porque o agente, o empresário, o papel dele é buscar algo melhor para você. Buscar um novo contrato. É a parte dele, né? É a parte dele. O papel dele. Né? Então eu não questiono, mas claro que sim, falta isso, né? Esse trabalho dentro dos escritórios, na verdade, que gerenciam carreira de atleta. Hoje em dia os empresários, como cada vez o atleta está se tornando um atleta profissional mais cedo, sim. E ganhando dinheiros elevados mais cedo, eu acho até normal o empresário pegar tá com 18, 19 anos, ele vai ter que gerir a vida do cara um pouco, querendo ou não, exatamente. Né? Mas é isso, o papel do empresário é arrumar um novo contrato melhor. Esse é o papel do empresário. O primeiro a função principal, né? Essa é a função do empresário, do atleta, do agente ali. Aí se mistura com o cara que organiza a vida, que eu nem sei que nome se daria para isso. E nós hoje temos, inclusive, parceria com empresários para que ele possa oferecer o serviço que a gente faz. E fala, olha, dentro do meu negócio, que é para agenciar o jogador, é para empresariar o jogador, melhor dizendo, ele oferece o nosso trabalho. Ele fala assim, olha, inclusive, vocês vão seguir nessa linha aqui. E aí nós vamos tratar de tudo. Exatamente. De imposto, de casamento, a gente comentou se compra carro ou não. Se compra carro ou não. Parte fiscal. Mas não é então, é importante o atleta entender que não é o empresário. Ele está contratando uma empresa que presta serviço para o atleta dele. Porque não é a especialidade do empresário. Não é a pessoa física que faz isso. A especialidade do empresário é buscar um novo e melhor contrato para o atleta. Exatamente. O Edson pontuou muito bem. Essa é a responsabilidade do empresário. Porém, se o atleta está bem equipado intelectualmente, que ele não vai ter preocupação com o pós-carreira, ele não vai ter preocupação com a perpetuação do patrimônio, não vai ter preocupação com rentabilidade ou com golpes financeiros, ele vai desempenhar muito melhor o papel dele, dentro de campo ou dentro de quadra. Ou dentro do tatame, ou da piscina, ou que seja. Ou dentro da linha de produção, o profissional em si. Aqui a gente está, a nossa especialidade é atletas, né? Então, e o atleta tem uma característica duas características. A principal é o tempo de carreira dele é bem mais curto do que qualquer outro profissional. Né? É tudo intenso, né? Ele começa, de repente ele já... Tudo bem, ele pode começar a jogar sem ganhar nada. Ele fica lá na crista da onda muito 6, 7 anos. E aí acaba. Então ele tem que saber lidar com essa... Porque, cara, é muito difícil. Sim. Não é simples. Para todo mundo é difícil. Inclusive pra gente é difícil pra colocar na cabeça do atleta. Falar, cara, você vai parar a sua carreira vai durar 35, 36, 39 anos já, assim. Só que você vai viver mais 50. Sim. Então tudo que você acumular nesse curto período de tempo, você vai ter que usar depois pra que você possa manter o padrão que você quer. Eu gosto de pegar exemplos, né? O Oscar, né? Meia, que foi do Chelsea, foi de São Paulo, agora tá na China. Ele deu uma entrevista agora, semana passada, na outra semana, se não me engano.
E uma coisa que ele falou me chamou muita atenção. O Oscar, não sei se você sabe, mas é um dos atletas mais bem pagos do mundo. Sim. Do mundo. Você é o terceiro. Ele falou que ele nunca gastou dinheiro do salário que ele recebeu. Ele sempre viveu de bicho premiação. Cara, assim... Tá guardando o salário dele, né? Meu... consegue entender a consciência desse cara? Assim, cara, isso eu não preciso... E claramente, então ele não vive com o valor do salário dele. O salário dele é alguns milhões mensais. Né? Então, assim, ele não vive desse dinheiro. Ele vive de premiação em bicho, que é um valor bem abaixo, né? Então, sim, jogou, muito abaixo. Assim, 10% do salário. Mas vive, o cara que se falou. Então, ele se acostumou a viver com 10% do que ele poderia viver. Se ele quisesse viver com todo o dinheiro. Viva com menos. 110 milhões por ano. Né? Que era o contrato dele, pelo que eu li também, até pessoas que são próximas a ele. Não, se ele vive com 10 milhões por ano, é dinheiro pra caramba, mas assim, ele já recebeu na época de São Paulo, ele recebia 100 mil por mês. E ele devia viver com 10. Com certeza. E veja só, por que a Égide pensou no atleta? Porque o nicho, ele é importante por algumas questões. Nós sabemos que o atleta, quando ele atinge um certo patamar, ele quer levar a família, ele quer levar os amigos. Não adianta a gente remar contra isso. Sim. Não adianta. E ele tá certo, ele deve levar mesmo. Ele tá certo, ele tá certo em querer ter um carrão. Todo mundo quer ter o carrão. Eu também, quando eu fui advogado, meu primeiro honorário, a primeira coisa que eu pensei. Não, o advogado, eu vou andar de carrão. Entendeu? Ele tá certo. Por isso que a gente nichou. Entender, por exemplo, a gente trabalha ao lado do empresário. Se o empresário quiser, exatamente. Se ele quiser oferecer o nosso trabalho ao lado dele, para que ele também, o jogador joga, o empresário empresaria e a gente faz o resto. É menos trabalho para ele até. Menos trabalho para ele, justo. E ele vai oferecer para o cara um serviço maior, um serviço mais robusto. Então nós pensamos foi nisso. Não adianta eu falar eu sou da área de planejamento há 20 anos, não adianta eu tratar o médico igual eu trato o advogado, igual eu trato o empresário, igual eu trato o atleta. Verdade. São realidades diferentes. Não estou falando de esse ou aquele grau de instrução. Não, realidades diferentes. Quando nós começamos a lidar com atletas, só para concluir, quando nós começamos a lidar com atletas, o que nós vimos? Essa é a realidade deles. Sim. É assim que nós temos que ajudar. Olha, cara, tem que levar mesmo, tem que cuidar da família, porque a gente escuta, tem uma história, se eu não me engano, se minha memória não me trai, é do Zé Roberto, que a mãe dele carregava ele nas costas para treinar na Portuguesa. Porque não tinha dinheiro nem pro ônibus. É uma história, eu acho que é o Zé Roberto que conta essa história, né? Cara, você vai falar com um cara desse, pega o seu salário, não ajuda só. Peraí, tem jeito. Não é assim que funciona, né? Então é trabalhar ao lado. O empresário idem. O empresário vai saber se estão aplicando o golpe, o cara está procurando o clube para ele. Exatamente. Não é função do empresário. Não é função do empresário, exato. E até retomando e voltando aqui as características do atleta e que vai de encontro com o que nosso bate-papo hoje. A outra característica do atleta, né, além da carreira intensa e curta, é o quão assediados os atletas são. Eles são muito assediados. E são assediados não só por fãs, são assediados por todo tipo de gente. Principalmente aquele malandro que sai de casa para encontrar com o desavisado. Exatamente. Como todo mundo sabe que não é a maioria, infelizmente, né? Mas que existe uma parcela grande de atletas que tem uma remuneração elevada, expressiva, o cara, vou pescar lá, porque lá, se eu pegar, pode ser que eu demore, mas eu vou pegar uma baleia. Não vou pegar uma tilapinha, né? Vou pegar uma baleia. Então eu vou pescar lá. Então constantemente eles estão sendo assediados e cara, eu vou ali porque ali pode ser que dá certo. O que acontece? Ele tá tão focado no dia a dia, tá tão focado na carreira dele, que ele desavisado. Ele cai. Né? E não é culpa dele. Não é falta de instrução, não é. Ele tá desavisado. Ele não tem tempo para pesquisar. Sabe o cara que... deposita um dinheiro pra mim, o golpe do WhatsApp. É o tempo inteiro. É o golpe mais simples que tem. E muita gente cai. Tá no momento de bobeira. Eu caí. Olha lá, tá vendo? Eu caí. Eu estava trabalhando num dia numa assembleia nossa. Aí chegou uma mensagem mais cedo do meu irmão mais novo, falando, troquei meu telefone, anota aí. Eu, na correria, anotei e guardei. Desavisado. Falta de no dia seguinte, né? Eu mandei uma mensagem que eu precisava falar com meu irmão.
ô, Giovanni, aí, tudo bem? Ele me respondeu, deu uma meia hora depois, Gui, cara, preciso de uma ajuda, estou precisando pagar um negócio que você paga pra mim, depois te devolvo? Pô, meu irmão, cara. Tá meu irmão, 10 anos mais novo que eu ainda. Uma mala do caramba. E aí eu falei, tá bom, Giovanni, o que é? Abraço, irmão. Esse pedaço, né? Giovanni, ele sabe, eu falo pra ele na cara dele. Cara, eu falei, tá bom, o que você precisa? Não, paga esse cara aqui pra mim. Na hora que eu fiz a transferência, eu falei, perdi. Peguei o número antigo, liguei na hora. Ele falou, oi Gui, eu falei, Giovanni. Aí você veja, né? Tomei um prejuízo, por sua culpa. Aí um cara que joga na segunda, dorme na terça, na correria. Você acha que o cara vai ter tempo? Não tem tempo. É a mesma coisa. Não tem tempo e cabeça. Vem até uma fala do Scarpa falando, cara, agora parando pra analisar, era óbvio que era golpe isso daqui, pô. Não tem lógica alguma que os caras estão oferecendo, percentual, mas caiu por conta de, pô, não, ó, fulano tá fazendo, Beltrano tá fazendo, confiança. tá todo mundo fazendo. Confiança. Vamos fazer. E não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. A não ser do golpista, do malandro, né? Tô falando dos demais da cadeia. Porque eu ofereci pro Edson. Pô, eu sou amigo do Edson. O Edson, então não é culpa do Pra Rodrigo, mim tá funcionando. Não é culpa do... Não dá pra achar um culpado, não dá. né? O culpado é o cara, sabe? A gente tem uma maneira todo de querer, mundo entra junto, mas né? a culpa é do cara que deu o golpe. Exatamente. Não de quem tá na cadeia aí, de quem tá no caminho dessa história toda. Exatamente. Né? Mas agora vamos lá. Criptomoeda, cara. Eu não entendo, por isso que eu não ponho R$1 em criptomoeda, que pra mim não tem lógica alguma um negócio valer. Que assim, você pega a empresa, né? Você vai investir na bolsa de valores, que pra mim criptomoeda é muito parecido com bolsa de valores, vocês me corrijam se eu estiver errado, que pode acontecer bastante. Cara, como que o negócio... Pra começar, como que tem um valor X? Ah, não, isso aqui vale X. E de repente vale Y e vale 3 vezes X e vale meio X. Então, assim, pra mim, eu acho estranho porque é um negócio que ele não tem lastro. Você vai na bolsa de valores, você está investindo em empresas. Essas empresas podem ser valorizadas, desvalorizar, e é normal dentro de uma cadeia de um mercado, né? Agora, pô, criptomoeda, como que funciona isso? Como que o cara pode se precaver para não cair em golpe? Não tem... Querendo ou não, é uma coisa que, por dar um retorno muito alto, ou pelo menos fala muito, o pessoal chama muita atenção, por conta que a gente tá falando no começo da ganância. Mas, cara, o risco também, claro que o risco está vinculado à ganância, ao quanto vai te dar de retorno. Mas como que funciona isso e qual que é a lógica? Porque eu falei, pra mim o que mais chamou a atenção nesse caso do William e do Scarpa é, cara, não, você põe tanto e aí por mês você vai ter um retorno. É assim que funciona a criptomoeda mesmo? Eu não sou especialista em criptomoeda. O pouco que eu sei, acredito que seja suficiente para não cair em golpe. Exatamente. É o importante. É o importante. É importante. Então, assim... O mais importante O primeiro ponto da criptomoeda é o seguinte, ela é extremamente volátil. Hoje um Bitcoin pode valer $20 mil e amanhã pode valer 10 mil. Mas por quê? Só por oferta e demanda? Oferta e demanda. Simples assim? Muita compra, muita venda. Qual que é o lastro do Bitcoin para existir? Não tem lastro. Nenhuma criptomoeda tem lastro. Não tem um banco central por trás. Alguém inventou essa moeda digital e tá lá. Bitcoin, Ethereum, tem várias. Tem várias. Bitcoin é mais famoso, tem várias. né? E assim, e até dentro da diversificação do portfólio que a gente faz para a carteira dos clientes, tem que ter uma parcela em criptomoeda. Mas dentro do perfil de risco do investidor e da parcela de renda variável do perfil do cliente, de 1 a 2% tem que estar em criptomoeda. Mas vamos lá. É um negócio que me chama muita atenção. Cara, eu invento um negócio hoje. Eu invento Você pode inventar uma cripto. Guilherme Moeda. E aí, tipo assim, a partir do momento que eu invento... Os clubes começaram a inventar os tokens. Então, o token, cara, NFT, essas coisas, pra mim não tem lógica, mas o token, tipo assim, normalmente é uma imagem. Ah, não, você tem uma imagem do clube com um símbolozinho que só você tem. É um negócio online. Gente, como assim? É um negócio online, que se alguém for lá meter um delete, acabou. Né? Errado. Eu vejo que tem uma história famosa, que vocês devem saber do cara nos Estados Unidos, que ele perdeu um DOC com não sei quantas bitcoins, que hoje ele estaria bilionário, e até hoje ele está procurando esse DOCzinho. Não vai achar, né? Mas assim, e é normal, isso é uma coisa que inventaram agora, e cara, qual que é a segurança de investir nisso? Em criptomoeda? Outra vez. Invista através de uma corretora licenciada, regulada pela CVM. Hoje, existem várias corretoras, tem 2 ou 3 corretoras grandes no Brasil, que você pode operar. Porque a criptomoeda, o que ela é? Ela é uma moeda.
como dólar, libra, euro, como qualquer outra. É uma moeda somente digital. Ela é digital, tem alguns lugares que aceitam já aceita, pagamentos em criptomoedas. Você faz a E é o conversão na futuro. hora e saca dinheiro. E é o futuro. O futuro vai ser isso. Até... E assim, só para explicar, pessoal, eu sei, a criptomoeda, a base dela é as informações na internet. Então, assim, não é um negócio do nada. Ela tem uma cadeia, né? O blockchain. O blockchain, tem uma cadeia, ele que resguarda e até quando a passa existência, um compra de troca. outro, você consegue rastrear até, né? Até no começo diziam que as criptos eram financiadoras de terrorismo, de tal, mas não, ela tem uma certa rastreabilidade. De fato, isso serviu até para a digitalização de cartórios em alguns lugares do mundo. É que hoje você não precisa ir mais no cartório para assinar uma transferência de um imóvel. Não, eu fiz isso. Você faz com blockchain, você deixa registrado lá na... E é um conceito muito interessante, muito novo. O futuro e é o futuro. Não tem como fugir disso aí. Na verdade, não é o futuro, já é o presente, já está acontecendo. A gente está vivendo, a gente está vivenciando Veja isso. que tudo passa pela CVM, esse é o ponto. E pela corretora. Você pode comprar criptomoeda, qualquer uma delas, a que você achar interessante, numa dessas corretoras que existem no mercado. Porque a palavrinha corretora e a palavrinha CVM, ela pode ser traduzida numa única palavra. Essas duas palavras, no meu entender, podem ser traduzidas em uma única palavra. Responsabilidade. Legalidade. Sim. Ilegalidade. Responsabilidade. Se eu estou trabalhando com uma corretora devidamente credenciada, e aí eu não estou falando de X, Y, Z, nenhuma delas, não. Ela é responsável pelo trabalho dela. Ela não vai te Existe oferecer. um trabalho de verdade, né? Exatamente. Regulamentação e fiscalização. O que aconteceu nesses casos, eu não sei o caso a fundo, o caso específico, mas o que nós já enfrentamos lá, o que nós já vimos, o que aconteceu foi o seguinte: o Rodrigo pegou o dinheiro dele, deu para o Edson, que é amigo, depositou para o Edson, que é amigo dele, que é um amigo do Rodrigo. Sim. E o Edson saiu operando criptomoeda sem ser uma corretora. Que até pelo que eu sei então aí... o problema não é a criptomoeda. Exatamente. A criptomoeda é a avestruz, a criptomoeda é o boi. A criptomoeda existe. Não há que demonizar a criptomoeda. Não é para demonizar. Não é para demonizar. Minha a ideia questão entender é, o que é, eu como peguei funciona. o meu dinheiro e dei para o Edson. O Edson não é assessor de investimento. Mesmo porque, como pontuou o Robson, assessor de investimento não pega dinheiro. Exatamente. Aí eu peguei meu dinheiro... Não vai pro CPF do assessor de investimento. Edson, porque o Edson tá aqui, não é porque eu fiz isso não. Não sou eu que tô pegando. Edson, pelas minhas contas, já tá devendo uma grana pra ele. Então eu peguei o meu dinheiro, transferi pro Edson, que não é uma corretora, que não é legalmente constituído para isso. Sim. Um ato de confiança, pegou na meu verdade. dinheiro, porque o que aconteceu nesses casos, eu não sei o caso específico Sim, aí, mas foi isso. Pelo que eu vi é isso. me O parece pessoal isso, transferiu o dinheiro para uma empresa Era Sim. que cripto? o William... Era cripto? Criptomoeda. E aí o que que o o Edson William fez? era sócio e o William passou para essa empresa... A empresa é dele. Não, Consultoria financeira. Sim, consultoria do William. financeira. Exatamente. Passou dinheiro para ele e ele passou para essa empresa que tem aí as pedras preciosas, tudo mais, a empresa que está no Acre, e ela estaria movimentando isso, investindo em criptomoeda. eu não sei dizer do caso específico, mas o que eu entendo das questões, até pelo que nós já enfrentamos, eu peguei meu dinheiro, Rodrigo, eu vou te mandar o número do processo, porque eu já levantei o processo. transferi pro Edson, o Edson pegou meu dinheiro e foi operar. O Edson não pode operar, porque o Edson não é corretor. O Edson não é assessor de investimento para me indicar nada. Ele simplesmente pegou. Você me dá o seu dinheiro, eu falo, eu vou investir, vou emprestar juros, vou fazer na nossa época, né, usura, que tinha no Código Civil, agiotagem, e vou devolver para o rendimento. Foi isso, é isso que, não sei se é no caso, mas é isso Só que para explicar uma coisa assim, eu acontece. peguei outro Código Civil, tá? Eu também. Um golpe muito comum com criptomoedas é aquele que o cara fala assim, não, você compra aqui X criptos, né, de qualquer uma delas, e eu te pago um certo percentual ao mês, 3, 4, 5%, já começa por aí. Fala, poxa, mas 3% em cripto, o cara pode conseguir. Pode. Se você pegar uma janela ali curta, em janeiro, acho que teve uma valorização, não sei se foi Bitcoin, não sei dizer agora qual é, mas teve uma valorização de 30% a cripto, né? Ela custava R$100 e passou a custar 130. Então, poxa, caramba, uma rentabilidade interessante. Só que da mesma forma ela também pode cair. Pode cair 50, pode cair 70, é muito volátil. Varia, oscila demais. Por isso que não tem como essa corretora ou essa pessoa ou essa empresa garantir
uma rentabilidade mensal. Não tem como. A garantia é o primeiro indício. Né? Garantia foge. E criptomoeda, por que todo mundo é a maneira até mais fácil de cair no golpe, né? Porque fala, não, mas olha aqui como é que valorizou. E realmente o cara mostra, poxa, valorizou pra caramba ela mesmo. começou existindo por vai $1. Vai na internet e fala, poxa, nossa, valorizou 30. Outro dia eu vi um anúncio falando assim, quanto que a sua corretora paga por você deixar depositada a sua criptomoeda lá? Falei, cara, a corretora não tem que pagar nada. Ela só intermedia a operação de compra e venda. Ela não tem que te pagar por você deixar igual... só porque você depositou a sua cripto, ela vai te pagar? Não faz sentido. Né? Então, assim, é outro ponto para ficar esperto e levar em consideração. Né? Cripto tá aí, é o futuro, mas, outra vez, só buscar uma corretora ou um banco, uma instituição regulada pela CVM. O risco que é, né? E é muito volátil. É muito volátil. Não é a cripto. Não é, muito pelo contrário. É o amigo que indicou. Exatamente. Não é. Para ele deu certo. Ele é a base ali da pirâmide, talvez. Ele também às vezes foi enganado. Sim. Então o vilão não é o amigo, o vilão é quem fez. Ele foi enganado, mas não tomou prejuízo, né? Diferente, mas continuou sendo enganado. O mal intencionado é o que saiu de casa. É o primeiro. Não é o amigo, não é a cripto. E não tem como a gente saber, né? E não tem como a gente saber sobre quem foi a empresa, se realmente a empresa existe, se o produto existe. Por isso ele tem que buscar os órgãos regulamentados, as empresas que tratam disso no seu dia a dia. Eu não vou procurar fazer uma cirurgia, para finalizar o que meu pai dizia, eu não vou procurar para fazer uma cirurgia de siso com um advogado. Não vou. Mas acho que E assim, a informação, e assim, né, Gui? Hoje, cara, a internet tá aí. Uma pesquisa rápida, pergunta para alguém. Google. Você pega o telefone, vai ali rapidinho. Procura um consultor, procura um escritório de investimentos, procura um advogado, alguém para te dar uma segunda, uma terceira opinião. Né? Para você não sair ali, poxa, cara. Até no caso dos meninos aí, eles falaram, cara, isso aqui é o dinheiro da minha vida toda. Exatamente. Patrimônio, como é que você vai colocar eu guardei por um período todo. O dinheiro da sua vida toda num único negócio? Aí vem outro ponto também, a diversificação, né? Você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Se tivessem ouvido vocês já saberia que não é assim que faz. Estamos aqui, viu, gente? Ó, precisar só... Se quiser buscar o jabá. Nosso papo de atleta educação financeira, vocês vão começar a entender um pouquinho, né? De tudo isso, de que investimento não se pode fazer assim na orelhada, né? Não ouvi falar. Eu acho que cada vez mais fica claro. Mas acho que essa parte, tipo assim, de pesquisar, cara, você vai, qualquer profissional você vai buscar. Cara, você vai buscar um jardineiro, você vai buscar um médico, um advogado, qualquer coisa, que assim, se é um jardineiro, o pepino é menor, né? Você consegue... Sim. Dependendo da profissão, o pepino acaba com a tua vida. Então, cara, se você vai procurar um profissional, cara, pesquise sobre, vai nos profissionais que tem, né? Advogado, financeiro, médico. Você tem algum lugar para você puxar. Pô, você procura advogado, procura a OAB, vê se a OAB dele é isso mesmo. Que outro dia, pô, o menino, agora tinha até esquecido dessa, me procurou, doutor, falei com uma empresa aqui que ela tá melhorando meu score para pegar um empréstimo. Falei, melhorando seu score? Como funciona isso aí? Como não sou do mundo financeiro... Como que funciona? Não, aqui eu já transferi R$300 para eles, preciso transferir mais 700 para melhorar meu score, para conseguir um empréstimo de X, que eu preciso pagar umas contas. Eu falei, cara, calma, vamos lá. Não existe isso, eu nunca ouvi falar nisso. Você vai pagar para... você vai pagar para melhorar? Vai melhorar no quê? Se você contrata um seguro, você contrata umas coisas, né? Para você ter um lastro maior numa empresa. Ele falou, não, mas tá aqui, mandou o contrato. Falei, peguei o contrato. Falei, vamos lá, coisa básica. Peguei o CNPJ da empresa, botei no Google, não achei nada. Não existe. Falei, não, mas eu falei que a doutora tal. Peguei o nome da doutora, botei lá na OAB, não achei a doutora. Eu falei, cara, não existe nem advogada, nem essa empresa. Nossa, doutor, e agora? Eu falei, agora só não transfere os outros 700. E os 300 que eu já dei? Falei, o que você quer que eu faça? Agora, não, como que eu recupero isso? Mas você não sabe nem pra quem você pagou. E aquele negócio, vai diminuir agora. E aí eu paguei eu fiz o Pix para uma pessoa X aqui, que você contratou uma pessoa e fez um Pix para uma outra pessoa. Por quê? Qual que é a lógica? Se você está contratando o Robson, como que eu vou pagar para o Rodrigo? Se eles forem sócios, é a empresa, mas assim, não, estou contratando você. Pô, tem que pagar pra você. Você tá me contratando. Você tem que pagar pra mim. Fala, então, gente, paga pra mim não. Paga pro fulano de tal lá. Pô, calma aí, tem coisa errada. Né? Não existe isso. Justo.
pessoal fala, não, mas que eu tô precisando pagar o fulano, paga lá direto. Não, eu vou pagar pra você, que você vai fazer com o dinheiro ou não. O problema é problema meu. Então, assim, algumas coisinhas meio básicas que no desespero as pessoas acabam atropelando as coisas. Mas, cara, se você parar pra analisar o básico, cara, não tem como fugir muito. Né? E aí do mundo financeiro é bom saber, cara, pesquisou na CVM já começa meio caminho andado. Meio caminho andado. Né? Eu falo pros caras, e se tiverem dúvidas, quem tá nos assistindo aí, é só entrar em contato com a gente que a gente auxilia. É isso aí. Só a gente vai deixar aqui na descrição, né, Ale? Que a gente deixa todos os dados, tudo. Que eu falo que vai aparecer na tela, o Ale fica bem feliz. Eu vou aparecer na tela aqui, um linkzinho, você clica, não é assim, Ale? Não, né? É na descrição. Vamos deixar na descrição, assim, fica fixado. Então na descrição fica fixado todas as informações. Só entrar no nosso YouTube, no YouTube do Sindicato de Atletas, procurar lá o nosso bate-papo, vai achar na descrição todas as informações dos nossos convidados, da empresa, que vocês quiserem, mas também não é difícil, né? Egid.performance.com Performance.com ou no Instagram? Egid.performance. Facinho, né? O problema é escrever e falar, é difícil. Mas é isso, gente. Já acho que não dá pra falar muita coisa ainda, se a gente fosse esmiuçar cada assunto que a gente tratou. Mas acho que de uma maneira geral o pessoal começar a entender um pouquinho. É isso. Queria agradecer de verdade os três. É sempre muito bom estar aqui com gente inteligente, batendo papo, conhecendo mais, ganhando experiência e conhecimento com vocês. Deixar aí para vocês agradecerem, falar o que vocês quiserem, fazer o merchan, jabá, como vocês quiserem. Obrigado, Gui. Da minha parte aqui, agradeço. Eu como ex-atleta e, como eu falei, a gente precisa cada dia buscar mais conhecimento, aprender também com o próximo. A gente todo dia nós estamos aprendendo, né? Isso aí. E aquela coisa de transmitir e receber também o conhecimento. Então, a gente veio aqui bater esse papinho. Como você falou, teria muita coisa para falar, é bem amplo. Mas é realmente também uma forma de alertar, né? Eu, como ex-atleta, posso falar com propriedade para o atleta, desde que está começando, você falou, cada vez está mais precoce ali, né, os meninos até os atletas que são mais maduros, realmente ter mesmo essa desconfiança, entre aspas, aí, mas buscar mesmo informações, tirar dúvidas e estar atento, principalmente nessa questão de finanças. Valeu. Isso aí. A gente agradece, Gui, Ale, o pessoal do sindicato. A gente tem feito esse combinado, né, cara? E, putz, a gente está muito feliz com o resultado de levar conhecimento, levar educação, levar pontos de atenção, porque é importante para o dia a dia, é importante para o atleta, é importante para qualquer tipo de profissional, mas a gente vê aí que a falta de informação e a falta de conteúdo relevante de forma... Cara, a gente vem com muito gosto, muito prazer mesmo. A gente faz isso com paixão e pode contar com a gente quando vocês precisarem. A gente está aqui... se vocês chamarem toda semana, a gente vem toda semana aqui para bater papo. A gente está aqui para ajudar mesmo. Eu já me sinto em casa. Aqui já chega e pega café. Eu esqueço da câmera, eu esqueço de tudo. Olha que eu não sou o cara mais desinibido do mundo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Edson, Robson, meu irmão, Ale, todo mundo. Nós colocamos à disposição. Se tiver que vir toda semana, a gente vem toda semana. Quero saber quando é que a gente vem falar um pouco menos de economês e um pouco mais de juridiquês. Aí vamos falar só vocês dois, aí preciso vir. Mas aí eu vou ficar com essa ali fora. Tomando café, mas eu agradeço e eu me coloco à disposição. Muito obrigado, Gui, obrigado, Ale, obrigado ao sindicato. Valeu, gente. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais aí. Até uma próxima. Abração, valeu.